Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é bem, dentre tantas formas que nós podemos nos servir para resolver esta questão, nós vamos utilizar uma em que as permutações com repetições poderão estar presentes. E recordando como poderíamos representar aqui num modelo matemático, uma permutação com repetições, poderíamos fazer assim: a permuta de n elementos com alfa repetições, beta repetições, teta repetições, entre tantas outras, pode ser expressa por n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial e vezes teta fatorial e assim sucessivamente se outras repetições existissem. Na prática, vamos ver se fazemos com que tal modelo se operacionalize, ou seja, vamos fazer com que isto seja possível de ser utilizado. E tem mais um detalhezinho. Nós vamos, neste contexto aqui, procurar resolver a questão pela via que eu chamo de via negativa. Ou seja, ao invés de nós buscarmos de modo direto os caminhos alternativos que não passam pela casa de Carlos, nós vamos fazer justamente o contrário. Nós vamos calcular todas as permutações possíveis, inclusive as que passam pela de Carlos. Depois vamos calcular aquelas que justamente passam pela residência do Carlos. E depois vamos subtrair uma da outra, ou seja, vamos diminuir, retirar de uma possibilidade a outra. O que restará possivelmente será a quantidade de caminhos solicitados na questão, ou seja, o número de diferentes caminhos que o André poderá utilizar para realizar o deslocamento sem passar pela casa de Carlos. Vamos lá então. Primeiro calculamos tudo o que é possível. Vejam só, saindo de A, vamos escolher um caminho apenas para nós podermos preparar as permutações. E chegando até B, nós poderíamos seguir este caminho que está sendo destacado agora. E ao fazer isso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas pelas quais o André deverá passar para chegar até a casa do Bernardo. Então, nós vamos considerar aqui a permuta de 7 elementos. Porém, verifique que nós temos 1, 2, 3, 4 ruas que estão na mesma linha. Logo, serão consideradas como repetições. Nós vamos descontar tais repetições, dividindo então P7 pela permuta de 4 elementos. E agora vejam as outras três. 1, 2, 3 possibilidades que estão também na mesma linha, aqui nesse contexto vertical. E vamos considerá-las como repetições logo vezes P3, ou a permuta de 3 elementos que estão se repetindo por estarem na mesma linha. E com esta expressão, nós conseguimos representar tudo que é possível, inclusive considerando as outras possibilidades. Por exemplo, saindo de A, indo na vertical e depois na horizontal, seguindo até B. Essa também está abrangida dentre tantas as outras possibilidades. E agora nós vamos descontar, retirar aquela possibilidade em que vamos inclusive fazer uma limpeza aqui para poder traçar melhor aqui as ideias. Qual a possibilidade? Aquela em que nós saímos de A e vamos até C. E depois aqui saímos de C e vamos até B.
Então, nesse contexto, nós vamos ter a permutação de 1, 2, 3, 4 elementos. E de igual modo, existem repetições. Estas duas aqui da linha horizontal. Então, permuta de 2 elementos. E a permuta de outros 2 elementos da vertical, P2. Agora vejam, A vai até C e vai descer até B. Então, nós também teremos a permuta de 1, 2, 3 elementos. E dividido pela repetição aqui de 1, 2 elementos, ou seja, a permuta de 2, que são as duas ruas que estão no mesmo caminho, e a permuta de um elemento só, que não precisaria ser representada, mas vamos fazê-lo apenas por uma questão de consideração do que já fizemos até agora. E agora basta nós realizarmos os cálculos para determinar o valor que será decorrente de toda esta expressão. Permuta de 7 é 7 fatorial, sobre a permuta de 4 é 4 fatorial. E a permuta de 3 é 3 fatorial, menos permuta de 4 é 4 fatorial, sobre permuta de 2 é 2 fatorial, vezes permuta de 2, 2 fatorial. E nós temos a permuta de 3 elementos, 3 fatorial sobre 2 no formato de permuta, então 2 fatorial, e vezes 1 fatorial. E agora é só nós calcularmos. Vamos recordar aqui, por exemplo, o que seria 4 fatorial. Para quem não lembra mais, 4 fatorial poderia ser representado por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e aí é só realizar o produto. Se você não entendeu ainda, pegue, por exemplo, 3 fatorial. Então, 3 fatorial aqui. Aí você representaria 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Mas nós não precisamos resolver toda a expressão. Nós podemos, entre aspas, parar aonde nos interessa. Por exemplo, vamos pegar o 7 fatorial e escrever 7 vezes 6 vezes 5 e vezes 4 fatorial. Podemos parar aqui. Uma pergunta interessante seria, mas por que parar aí, professor? Ora, para simplificarmos com o denominador em que o 4 fatorial está presente. E vamos expandir o 3 fatorial, uma vez que ele não será simplificado agora. Então, nós teremos 3 vezes 2 vezes 1, menos 4 fatorial aqui, pode ser aberto até o 2 fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial vezes, e este 2 fatorial pode ser também aberto, 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, será expandido até chegar no 2 fatorial, 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial, que é o próprio número 1, e não precisamos representá-lo aqui. Simplificamos 4 fatorial com 4 fatorial e podemos desenvolver o que for possível. Bem, aqui nós temos 3 vezes 2, que será 6. Então, vamos só fazer assim, multiplicar o 7 pelo 5 e preservar o 6. Então, vamos fazer 7 vezes 5 e vezes o 6, sobre 3 vezes 2 vezes 1 é 6, menos, simplificamos 2 com o 2 e fazemos 4 vezes 3, que é 12, sobre o 2. Aqui, 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então, vezes 2 fatorial com 2 fatorial simplificamos, e aqui é vezes 3. Simplificamos 6 com o 6 e fazemos 7 vezes 5, que é 35. Menos 12 divide por 2, resultará em 6 vezes 3. Na sequência, teremos 35 menos 3 vezes 6, que é 18. E, finalmente, 35 menos 18 gerará 17. Que é o resultado final do nosso cálculo. Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses cálculos e pensamentos, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!